Outro dia eu vi alguém, não, mas Jesus falou para o judeu da velha aliança. Falei, conversa. Ele diz, ide fazer discípulos das nações, são gentios, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, inclusive sobre jejum. Tudo que eu vos tenho Então, assim, ordenado. dizer que o que Jesus falou sobre jejum era só para o judeu da velha aliança, conversa. O tempo todo Jesus dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo. E aí entrava os mandamentos de Cristo. Mas eu acho que um texto que deixa bem claro, um dia uma pessoa perguntou, falou, cara, me dá um bom motivo para eu jejuar. Eu falei, Jesus jejuou. Né? Eu falei, cara, Jesus que era Jesus jejuou e nós. Aí ele falou, né, Jesus era um judeu da velha aliança. Eu falei, meu amigo, eu não vou negar porque ele foi circuncidado de um jeito que eu e você não precisamos, ele frequentou a sinagoga, ele preservou ritos da lei, ok, mas daí a presumir que ele só falou para outros judeus debaixo da velha aliança, aí é o grande equívoco. Então, certa ocasião, os discípulos, né, foram questionados, o próprio Jesus, né, sobre o fato dos discípulos de João, os fariseus jejuarem e os discípulos de Jesus não. O que é que o Senhor disse? Né, que eles não podiam jejuar enquanto o noivo estava presente. Mas ele diz, virão dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. O que é a definição do noivo ser tirado? Era a morte, a assunção, ressurreição, assunção de Cristo, né, a sua ausência até o seu retorno. Né? Então, se isso não define o que é a nova aliança, o noivo ser tirado, então não sei mais o que define. Não, e o próprio apóstolo Paulo, vez após vez, né, imita-me como eu imito a Cristo. A vida de Jesus era para ser imitada em forma geral, a sua devoção a Deus, sua oração, enfim, a sua dedicação. Atos capítulo 13 nos mostra que os profetas e mestres em Antioquia, uma igreja do Novo Testamento, composta por gentios convertidos, ainda que a liderança fosse de judeus, a Bíblia diz que eles ministravam ao Senhor e jejuavam. Né? A prática do jejum, ela segue, né, no Novo Testamento. Depois, quando Paulo e Silas foram consagrar os presbíteros das igrejas que estavam plantando, a Bíblia fala que oravam e jejuavam e consagravam. Então, jejuns. Né? Então, o jejum, ele era parte da vida da igreja. A Didaquê, um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, da era cristã depois da Bíblia, que é considerado talvez o primeiro catecismo cristão escrito, ele falava de jejuar 2 vezes por semana, mas evitar os dias de jejum dos fariseus para que os discípulos de Cristo não fossem confundidos com eles. Então, assim, é bíblica e historicamente inquestionável que eles jejuavam. Eu acho que, às vezes, o problema das pessoas é o conceito que elas têm sobre jejum. Por exemplo, um dos melhores livros que eu li sobre jejum na minha vida, O Poder Secreto do Jejum e Oração, do Mahesh Chavda. Esse camarada, apesar de ser um africano, ele era filho de pais quenianos, ou que tinham indianos, que tinham essa ascendência, né? E ele foi um cara, ele passou a ensinar sobre jejum depois de ter feito 29 vezes período de 40 dias de jejum. E os crentes tinham uma resistência enorme, dizia que ele trouxe a mentalidade hindu para o cristianismo, porque assim, é muito fácil quem não pratica atacar quem faz do que aceitar que talvez esteja em falta. Pelo nome dele parece que tem raízes hindus, é isso? Pelo menos são indianos, né? Eu não sei qual era o nível da crença dos ancestrais. Mas ele era africano, você disse? Ele era um africano que foi estudar e morar nos Estados Unidos e diz que fez o seminário sem nunca ter tido uma aula sobre jejum, mas ele trabalhava como voluntário no lugar onde as crianças tinham deficiência, dificuldade, né? E tinha um menino que estava praticando autoflagelação, essas coisas, e um dia ele orando pelo menino, ele ouviu, né, uma voz dizendo para ele, essa casta não sai a não ser por meio de jejum, né? E ele tentou associar aquilo, bom, o que quer que seja isso, vou jejuar. Ele fez um jejum de 14 dias para aquele menino, e o menino foi liberto daquele problema. Então, ele começou a descobrir praticando, fazendo. Eu tive o privilégio de ser inspirado por pessoas que jejuavam, inclusive com jejuns prolongados. Então, eu acredito que quando você começa a desmistificar, isso te ajuda. Mas acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o jejum não muda Deus. O jejum nos muda. Essa é uma frase do Kenneth Hagin que eu gosto muito. Né? Porque se a gente levar o jejum para o terreno do mérito, ele não tem peso, não tem valor na nova aliança.
né? Então, assim, outro dia um cara falou para mim, eu não entendo a sua dedicação, seu tempo de jejum, parece que você quer merecer alguma coisa. Eu falei, você está maluco? Se graça é favor imerecido, nada que eu faça vai me tornar merecedor. Eu falei, então por que você jejua? Peguei, apontei para cima na direção de Deus. Eu falei, porque ele merece. São duas coisas bem distintas, né? Não sou eu tentando merecer, Deus merece. Agora, o merece não é um sofrimento, né? Eu não gosto muito dessa ideia de tem que pagar preço, né? Não, não é isso. No Velho Testamento, o jejum era chamado de afligir a alma, mas ele também massacra a carne. Então, a ideia do jejum é quebrar a força da carne, é liberar o seu espírito, né? Então, com isso, por exemplo, já que eu citei um versículo antes e vou mexer no assunto, eu acredito que o jejum ele tem muito a ver com a liberação da nossa fé, né? Tem um texto que o senhor tinha mencionado antes aqui para mim, sobre quando Jesus repreende um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. O senhor está com o texto aí? Isso. Eu gostaria que a gente pudesse falar disso, porque quando se menciona lá essa casta não sai, a não ser por meio do jejum, primeiro nós temos uma possibilidade de tradução que nós vamos conversar aqui, mas mesmo se não for isso, no mínimo, acho que o que a gente tem que presumir é o seguinte, a autoridade para expulsar demônios está no nome de Jesus. Isso, exatamente. E não no jejum. Não no jejum. Né? Então, ou o jejum tem a ver com a remoção do problema, que é o empecilho, ou, na hipótese talvez assim mais simples, se a gente não for discutir a tradução, ele, na verdade, auxilia, né, a consciência da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus.